bem, pessoal? Como é que vão? Estou deixando aqui mais um conteúdo para vocês, um conteúdo bem legal da nossa disciplina de mercados agrícolas, né? Para vocês poderem também estudar, poderem se atualizar. E como sempre, né, os nossos vídeos, eles são vídeos curtos, bem rápidos, bem objetivos, para que também vocês possam, né, ter um foco aí nas atividades que vocês estão fazendo nesse primeiro momento dos trabalhos, dos seminários, tá? Então lembre, né, que assim que nós retomarmos ali em abril, já iniciam, né, na segunda semana as apresentações. Na primeira semana de abril, nós teremos aula normal comigo em sala e depois, na outra semana, já iniciam os trabalhos. Então, aproveite esse momento agora para poder fazer esse trabalho, tá bom? Vocês fariam isso lá na frente se a gente não tivesse esse momento agora, né? Mas, se fosse um momento comum, né, nós teríamos as aulas e depois vocês fariam esses trabalhos também em laboratório de informática, né? Mas agora, como eu adiantei essa parte em AD, vocês estão fazendo já e atualizando esse conteúdo, tá bom? Pessoal, hoje o tema da nossa aula, né, a gente vai falar um pouquinho sobre valor bruto de produção, tá? E esse valor bruto de produção é um tema muito legal, porque vai ter bastante coisa que vocês vão falar nos trabalhos, né? Tem muito a ver. E o que é valor bruto de produção? É tudo aquilo, pessoal, são todas as riquezas, né, que são geradas pela venda, né, das mercadorias, seja produtos agrícolas ou produtos pecuários, né? Então a gente tem aí a soja, o milho, o trigo, as frutas, as hortaliças, elas entram na contabilização da agricultura, né? Leite, carnes, derivados, entram na parte da pecuária. Então a comercialização de novilhos, a comercialização de bezerros, a parte de, né, tudo que envolve a parte de pecuária, né, que envolve a parte das criações, né, entra nessa parte. Então, pessoal, não é o PIB agrícola, né? O PIB agrícola, ele é muito maior, né? Ele aí envolve mais setores das cadeias produtivas. Esse valor bruto da produção é praticamente aquilo que é gerado de riqueza na propriedade, ou seja, aquilo que é vendido pelos agricultores. E aí vocês vão se deparar com a quantidade, né, bem alta, viu, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Tá. Eu estou mexendo aqui na minha carinha aqui. Vamos lá, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu voltar aqui. Ó, estou mexendo no vídeo. Segundo o levantamento de 2023 aqui do mapa, né, e alguns setores importantes que fazem a contabilização, o valor total, né, se a gente pegar de julho, agosto ali de 2022 até mais ou menos julho, agosto de 2023, que é quando que abre e fecha o ano agrícola, a gente está falando aqui, ó, de 1,1 trilhão de reais. Então, assim, seria 1 trilhão 148 bilhões de reais, sendo que as lavouras aqui, ó, no ciclo 22, 23, contribuíram por 812 bilhões de reais. E a pecuária, 333,6 bilhões. É muito dinheiro, né, gente? Pensem que o plano safra aí, né, quando igual o último plano safra é de 240 bilhões, né? Olha o quanto que se gera de riqueza. Então é verdade quando se fala que cada R$ 1 investido no agro se gera entre 4 a 5 reais de economia, ou seja, de receita para os agricultores e como um todo. Isso é riqueza, gente. Isso é dinheiro que gera, que movimenta a economia. É o cara que vai lá, vende uma saca de café e vai no mercado fazer uma compra, ou ele vai pagar uma prestação, ou ele vai pagar uma conta de luz, uma conta de água, ou ele vai lá e fazer vai comprar um carro, né? Então o cara vai lá e vende parte da safra e isso gera, isso movimenta a economia. Então, por isso sim, né, que é verdade quando a gente fala que o agronegócio é um dos principais setores, né, da economia. E se nós observarmos nessa sequência aqui de 24 anos, dos anos 2000, olha só, gente, ó, 386 aqui é basicamente, né, mais, né, é quase que o que é produzido só pela pecuária. Então, o total em 2000 é basicamente quase o que a pecuária hoje gera, né, ou seja, a pecuária quase gera o total aqui da riqueza gerada em 2000. Então, tudo isso aqui, pessoal, é graças à pesquisa, tecnologia, ciência, inovação, novas fronteiras agrícolas, investimento em tecnologia, investimento em gestão, logística em determinados locais, armazenamento, né, genética, adubação e N fatores, né, muita coisa legal.
E o principal também é o custeio e investimento agrícola, que favorece bastante, né? Abertura de novos mercados, preços e assim por diante. A gente tem bastante coisa que a gente pode falar em relação a esse slide, tá bom, pessoal? A gente vai explorar bastante isso ao longo das próximas semanas, tá? Quando a gente fala de pecuária, né? A gente fala aqui, por exemplo, ó, os bovinos, né, gente, ó, né, quando a gente fala bovinos aqui, somente a parte de bovinocultura de corte, né, porque a bovinocultura de leite, ela entra aqui, ó. Então, quem mais gera riqueza, valor bruto de produção dentro da pecuária? Então, 134 bilhões, a pecuária de corte. Depois, seguida pela avicultura, nós somos os maiores produtores e exportadores, né, criadores e exportadores. Nós temos o leite, olha aqui, 60,5 bilhões em receita. E nós temos os suínos e os ovos, né? Então o Brasil também é um grande produtor mundial de ovos. Então, olha só também, né, gente, a riqueza que a pecuária gera no Brasil. Isso é muito bacana, gente. E lembrando que, né, que ele contempla somente aí os bovinos, suínos, frango, leite e ovos. Tem inúmeras outras criações também que movimentam, e aí movimenta o PIB agrícola, né? Tem muitas outras criações também que são a parte de equinos e assim por diante, né? Então, é bem legal. E aqui só para a gente fazer um comparativo, né? Eu vou mudar aqui de novo minha foto aqui. Olha só. Já tenho um dado aqui interessante sobre os principais produtos, né? E quais são os principais produtores, né? Sem dúvida nenhuma, a soja, o milho, né? E os bovinos, né? São os que mais têm aqui ranking, né? Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, né? Esses dados ainda estão sendo gerados, mas a gente já tem algumas coisas aí sendo produzidas de alguns gráficos bem legais. Mas a soja, por exemplo, com 360 bilhões, né, em receita no ano de 2022, então isso contribui bastante. Qual que é o principal estado? Mato Grosso, né, gente? Só com o Mato Grosso se gerou 210 bilhões de receita bruta de valor de produção em 2022. Olha que gigante! O ano passado, com certeza, esse valor foi bem maior, tá? Eu estou em busca desses dados ainda, tá? Tem alguns valores que são bem. Ainda o pessoal está fechando, tem muita coisa que depende ainda. Normalmente a gente tem muitas coisas aí acontecendo agora, no começo do ano, de dados do ciclo anterior. Então, logo, logo também a gente vai ter bastante informação para compartilhar com vocês. Mas esses dados são praticamente atualizados, com um ano praticamente aí de divulgação, e isso mostra bastante essa força, né? Ó, Santa Catarina está aqui, né, pessoal? Santa Catarina também é um estado bem forte aqui, ó, com 43 bilhões, né, de valor de produção. E aqui a descrição das principais culturas, ó, desde o cacau, amendoim, mamona, feijão, tomate, banana, né? Então, quais são as principais frutas, hortaliças e assim por diante, né? Então tem bastante coisa bacana, tá? Já em 2023, olha só, continua a mesma coisa, ó. Soja, 332 milhões, né, bilhões em valor de produção. Milho, cana-de-açúcar, tá? Olha a cana-de-açúcar aqui, ó, tá vendo? Café e algodão, como a principal lavoura. Por que a cana é tão importante? Porque a cana é uma commodity, gente, que gera tanto o açúcar quanto o etanol e que gera riqueza considerável para a região sudeste e centro-oeste. Nordeste também um pedaço ali de Pernambuco, né? Pecuária, bovinos, ó, né? Frango, leite, suínos. Então, gente, é uma riqueza considerável, é um valor bruto de produção muito bacana. Isso gera economia para o Brasil, isso gera divisas, impostos, isso fortalece realmente a balança comercial e garante, né, que muitos dos programas, né, do governo, principalmente voltados para educação, saúde, construção, né, outros programas tenham esse abastecimento. Então, a agricultura, ela não gera só riqueza para garantir, por exemplo, para garantir, por exemplo, os próximos planos safras, né? Mas ela também gera riqueza para o Brasil como um todo, na forma de impostos, na forma de tributações, e que isso colabora, né, direto ou indiretamente para programas governamentais. E isso é muito importante para toda a população, né? Então, o agricultor ele também precisa de ter um bom médico, ele também precisa de ter uma boa escola para os seus filhos e netos. Então, isso tudo também é revertido na forma de políticas públicas, tá? Então vamos lá. Opa, acho que eu voltei demais aqui. Então, pessoal, aqui só para vocês terem um comparativo, né? Nem tudo são flores também, tá? Nós tivemos aqui um crescimento considerável, né, daquele volume ali entre 2022 e 2023, teve uma safra recorde, claro, teve problema de preços, assim por diante, não foi o mesmo preço lá praticado em 2022 na soja. Esse ano está muito ruim também, né? Pode ser que tenha algumas quedas, né, nesses dados na safra 23 e 24. Porém, a gente teve um crescimento aqui de 774 bilhões para 812 bilhões, né, para lavouras, e uma redução
no valor bruto de produção da pecuária. Isso acontece por quê? Porque, claro, são ciclos, são condições econômicas, são condições dos sistemas de criação que contribuíram, às vezes, negativamente naquele momento para a baixa do preço. Então, a pecuária está sofrendo uma crise, tanto o leite quanto a carne, ela ficou mais barata. Para o agricultor, ele continua com os custos altos, então muitos insumos continuaram subindo de preço. Então, realmente tem um problema nessa situação, nessa cadeia. O que vale agora são justamente a gestão dos custos. Então, os agricultores eles precisam gerir esses custos. Talvez é hora de buscar novas estratégias para aquela cadeia para continuar naquele segmento, mas não está fácil para o produtor de leite, não está fácil para quem produz a carne, que realmente teve preços aí bem mais baixos, comparado ao que houve de picos de preço também, onde, por exemplo, a pessoa estava pagando 40, 50 reais numa carne de segunda, a pessoa pagando 8, 9 reais um litro de leite, também aí, né, vamos levar em consideração que isso também é complicado, né? Então, o agricultor ele tem que ganhar dinheiro, mas o consumidor também precisa consumir aquele produto, porque senão gera um problema muito sério. Esse também pode ter sido um impacto, ou seja, teve um aumento muito grande, as pessoas investiram no segmento, as pessoas compraram bezerro, engordaram, de repente houve uma super oferta de carne, estou falando da carne, e aí, claro, né, pode ter também barateado os preços, né? Mas isso são situações que cada cadeia também vai discutir, tem os grupos específicos que vão falar disso. O leite é outra coisa, o leite aí já entra um problema de importação que também tem afetado a cadeia do leite, tá bom? E aí, né, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, né, dessa produção, né, a previsão, por exemplo, né, quando a gente fala aqui de crescimento, né, se você comparar, por exemplo, lá, ó, 21, 22, né, 21, 22 e 21, 22, todos tiveram aumento. E comparativamente aqui, por exemplo, ó, 22, 23, né, tiveram, né, ó, tá vendo, ó? Então isso é interessante, ó. Isso aqui é o real. Isso aqui foi aquilo que teve como previsão. Então, essas previsões, elas sempre, claro, são baseadas em dados técnicos, científicos, mas elas de fato só podem ser fechadas quando aquela safra finalizar, quando o agricultor realmente colher, quando ele pesar aquela produção, quando ele vender. Então, tem muita especulação nesse processo, né? E agora, por exemplo, por mais que os agricultores estão falando que vai ter uma quebra considerável, tem fatores falando que não, e aí o preço da soja continua baixando, sendo que tinha que ficar alto. Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração. Então, isso aqui só para mostrar para vocês que a pecuária, por exemplo, 2022, ó, ela teria uma previsão de crescimento, porém, ela teve uma retração de 2,4%, por N fatores, tá? Então, o mercado agrícola, né, ele é muito volátil, ele é muito instável, ele depende de fatores internos e externos, e o clima, claro, né, influencia diretamente. Tá bom, pessoal? Então, dúvidas, né? Eu botei as dúvidas aqui, mas vocês podem perguntar, inclusive no vídeo, tá? Lá no YouTube, se quiser, podem mandar lá a pergunta, tá? Mas é realmente isso. A ideia desse vídeo é ser bem curtinho, para que vocês possam estar aprendendo de forma rápida alguns conteúdos e aproveitem essas informações hoje para vocês pesquisarem também esses dados para colocarem lá no trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem bem e tudo de bom.